Hoje daremos continuidade ao nosso assunto aí sobre front-end e back-end, certo? Vamos lá que tem muita coisa ainda pela frente. Fala galera, eu sou o Jackson e esse é o nosso canal Express Code. Vamos dar continuidade, né, da onde a gente parou aí no último vídeo, né? A gente vem conversando então sobre front-end, sobre back-end, né, os conceitos básicos aí, principais, tudo que a gente tem para aprender aí pela frente. Então vamos dar continuidade a partir daqui. Bom, passando desses itens iniciais, aí sim a gente vem para a parte de código mesmo, tá? Que é vindo aqui para a parte aqui da esquerda aqui da internet, né? A gente vem para a parte de HTML, que é a primeira, o primeiro tópico aí que a gente vai ver, né? Primeira linguagem. Só que HTML, né? Tanto HTML quanto o CSS que está aqui embaixo, não são linguagens de programação, tá? O HTML é uma linguagem de marcação de hipertexto, tá? E o CSS são folhas de estilo, né, em cascata. Então, não são linguagens de programação de fato, tá? Por mais que possa aparecer, né? Por mais que eventualmente a gente possa fazer algum tipo de programação, entre aspas, tanto no HTML quanto no CSS, eles não são considerados de fato linguagens de programação. Tá? A linguagem de programação, de fato, né, dentro dessa parte front-end, dessa parte web, aí é o terceiro ponto que a gente chega, que daí é o JavaScript, ok? Que a gente vai ver também mais para frente. Mas vamos lá. Então, a gente tem HTML, né, CSS, e aí dentro de cada um, da mesma forma, tem os tópicos aqui que eles colocam para a gente estudar, né? Então, por exemplo, aprender aqui o básico do HTML, né? Escrever um HTML semântico, tá? A gente vai tocar sobre isso também. Formulários de validações, acessibilidade, e aí aqui como cinzinha aqui, né? Como opcional, mas que também é interessante estudar, o básico de SEO, né? Que aí é um assunto um pouco mais avançado, mas é basicamente a parte, né, que lida ali com os motores de busca, né, como o Google, por exemplo, entre outras coisas. Na parte de CSS, né, ele mostra ali então a parte de estudando aí o básico do CSS, fazendo os layouts, fazendo designs responsivos, né, que daí entra, por exemplo, como eu comentei, né, se a gente vai fazer um site, a gente, né, a gente quer que a pessoa que acesse o nosso site, esteja ela acessando pelo computador, pelo tablet ou pelo celular, a gente quer que ela tenha uma experiência boa, né? Tem um layout ali muito bem desenhado e colocado, né, em tela, para que ele consiga navegar muito bem ali pelo nosso site, né, para que ele não fique perdido ali dentro do nosso site. Então, essa parte de design responsive é muito importante também. Depois, vindo para o JavaScript, a gente tem da mesma forma aprendendo o básico, né, do JavaScript, aprendendo a manipular o DOM, né, a gente vai ver um pouco mais sobre o DOM também depois, e a parte de Fat API e Ajax, né, que daí seria a parte do JavaScript ali no front que vai fazer a conexão com o nosso back, né? Então, por exemplo, o Fat API aqui a gente usaria para fazer chamadas, né, fazer requisições para o nosso back-end que a gente vai ter depois, ok? E aí a gente vem então para a parte de sistemas de controle de versão, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, o Git. Tá? O Git é disparado o principal sistema de controle de versão, né? Tem outros, tá? Inclusive eu já utilizei outros além do Git, mas basicamente, sei lá, podemos dizer que 98% talvez, ou 99% do mercado, né, do mundo, utiliza Git como sistema de controle de versões, tá? E aí ele vai para outros tópicos aqui depois, né? Então, além do Git, a gente tem a parte de hospedar, né, esse nosso código baseado nesse controle de versão do Git na nuvem, né, para que a gente não tenha esse controle apenas na nossa máquina, porque normalmente a gente vai estar trabalhando em time, né, em equipe e tal. Então, a gente vai ter o nosso código compartilhado, né, com outras pessoas trabalhando nele. Então, não dá para manter ele apenas na nossa máquina, certo? E aí, para isso, a gente tem, então, o GitHub, GitLab, Bitbucket, aí, que são os três principais, mais conhecidos, né? E, como eu comentei, eles colocaram aqui
o GitHub como principal, porém, eventualmente, você pode, ao invés do GitHub, utilizar e estudar, né, o GitLab ou o Bitbucket, por exemplo, né, mas um dos principais aí, sem dúvida, é o GitHub. Depois, né, então continuando aqui depois dessa parte de controle de versão, a gente vem para a parte de gerenciadores de pacotes, né, que a gente vai ter nas aplicações front-end web também. E aí, né, como a gente vai estar utilizando o JavaScript, a gente tem os principais gerenciadores de pacotes, que é o NPM, o PNPM e o Yarn. Tá? A gente vai ver sobre isso mais para frente também. E aí, como principal, aqui ele coloca o NPM. E aí, depois, né, que a gente tem, então, um gerenciador de pacote, esse cara vai estar geralmente atrelado ao framework que a gente vai estar utilizando. Tá? A gente pode, obviamente, utilizar um gerenciador de pacote sem utilizar framework nenhum, tá? Que é o que a gente vai fazer aqui. A gente vai utilizar JavaScript puro, pelo menos inicialmente. Tá? Mas, avançando, né, do Package Manager em diante, seriam conceitos um pouco mais avançados ali na parte de front-end, que a ideia inicial é que a gente não vai estar entrando nisso agora. Tá? A gente, como eu falei, a gente vai basicamente chegar até aqui no Package Manager e daqui a gente vai partir para o back-end, tá? Dando foco no back-end. Mas daí aqui continua o caminho, né? Então tem os frameworks aqui de JavaScript, né? Então React, Vue e Angular, que são os principais. Aí tem Svelte, tem Quick, tem SolidJS também. Depois aqui tem ferramentas aí que ajudam, né, a gente a escrever CSS. Então tem o Tailwind, que é um dos mais famosos aí, Shadson UI, Radix UI. Tem aqui no caso seriam arquiteturas de CSS, mas a gente pode falar também de boas práticas, né, padrões de boas práticas, aí, convenções de escritas de CSS também, que é o BEM aqui, por exemplo. Pré-processadores de CSS, então a gente tem o Sass, tem PostCSS, enfim, muitos conteúdos aí que se você não conhece, você está chegando agora, provavelmente vai ficar de cabelo em pé aí de tanta coisa que tem para estudar, mas não precisa se preocupar aí, sair querendo aprender tudo ao mesmo tempo, tá? O ideal, inclusive, aqui, né, como eles vão falando, é seguir um passo a passo, então por isso que eles fazem esse caminho, né? Depois você tem Build Tools, né, que é a parte de, utilizando aqui os frameworks, você vai provavelmente precisar compilar, né, criar ali essa sua aplicação, né? Eventualmente, se você vai estar utilizando aí React, Angular, Vue, né, você provavelmente vai estar utilizando o TypeScript como linguagem, né, não o JavaScript puro, e aí dessa forma você precisaria então dos build tools aqui, né, das ferramentas de build, para buildar essas aplicações, né, converter tudo para HTML, JavaScript, CSS puro, para que ele possa ser executado, né, e interpretado pelos navegadores, ok? E aí a gente vai ter aí os module bundlers, né, então tem Vite, SBuild aí, vários outros, task runners, né, então temos os npm scripts, né, que vão estar vinculados aí também aos package managers. A gente vai ter linters e formatters, né? Então Pretter e SLint são os dois principais. Depois a gente vai ter, né, saindo dessas ferramentas de build, a gente vai ter a parte de testes, né? Então tem aí também Vitest, Jest, enfim, outras ferramentas para testes de front-end. E aí a gente vai cada vez entrando em assuntos mais avançados, mais complexos, né? Então, parte de estratégias de autenticação, o básico aqui de segurança na web, né? Então a gente tem aí alguns protocolos, algumas ferramentas aí, né? Como CORS, HTTPS, que eu comentei antes, né? Content Security Policy, enfim, vários conceitos aí que são bem mais avançados, né, já nessa parte aí de web, né? Web Components, né? Também entrando aí a parte de HTML Templates, Custom Elements, enfim. E depois o Type Checkers, que daí ele coloca aqui para daí de fato entrar no TypeScript, né? A gente provavelmente vai entrar aqui já no TypeScript um pouquinho antes, principalmente na parte de back-end, tá? Mas tem aí também a parte de TypeScript. Só que aqui, obviamente, né, TypeScript ele é uma linguagem em si, né? E aí tem muita coisa dentro dele. Inclusive, chegando lá no final, a gente vai ver que ele tem um roadmap específico só para TypeScript, tá? Então, o próprio TypeScript ele é bem complexo também. A gente vai
ver mais sobre ele mais para frente. Depois tem alguns outros conceitos mais avançados, né? SSR, que é o Server-Side Rendering, GraphQL, Static Site Generators, PWAs, enfim, várias outras tecnologias, outras ferramentas aí mais avançadas, inclusive aqui aplicações mobile, né? Então, como eu falei, React Native, Flutter, Ionic, aí outras linguagens, né? Inclusive, aplicações desktop, então, inclusive, né? Dentro do front-end, a gente, como eu falei, né? Entre tanto a parte mobile quanto a parte desktop, né? Porém, aqui ele é mais voltado para a parte web, tá? E aí tem outros conteúdos bônus aí que eles colocaram também, enfim, aí a gente chega no fim desse roadmap, tá? Então a ideia era só dar uma passada geral, tá? Para a gente ver aí os principais tópicos, né, os principais itens dentro do front-end, tá? E aí depois a gente tem também a parte de back-end, tá? Então tem aqui o back-end também, ó, que aqui sim a gente vai já nos próximos vídeos aí, né, começar a se aprofundar um pouco mais. Então tem toda essa parte inicial que a gente falou no front-end, ele tem aqui também, certo? Então é realmente importante que você estude, né, e aprenda, né, sobre esses tópicos aqui, caso você ainda não conheça, não saiba, tá? E aí, tirando esses pontos básicos, na parte do back-end a gente já vai direto para uma linguagem, tá? Então, aprender uma linguagem, né? E aí, como eu falei, a gente tem o JavaScript, né? E aí podemos colocar JavaScript / TypeScript, como eu comentei. Temos o Python, temos Ruby, temos PHP, C#, Java, Go, Rust, né? Então, algumas dessas linguagens a gente vai estar vendo aí o básico de cada uma, para daí depois começar a se aprofundar em alguma linguagem específica, tá? E aí, né, tendo a linguagem, novamente tem a parte de controle de versões, né, como a gente já comentou ali do Git, a parte dos serviços aí de hospedagem dos repositórios, né, do versionamento, né, do nosso código, então também já falamos. E aí a gente entra na parte de banco de dados, né, que está aí de mãos dadas com o back-end. Então, banco de dados relacionais, né, a gente tem várias opções aí de banco de dados relacionais. Mais lá para frente a gente vai ver que tem a opção também, né, poderia estar aqui junto, mas aqui nesse roadmap eles decidiram colocar mais lá para frente, que a gente tem, além de banco de dados relacionais, temos os bancos de dados não relacionais, né, e inclusive dentro desses não relacionais a gente tem alguns tipos diferentes de banco de dados também. Mas eles decidiram colocar mais para frente ali. Aí a gente tem sobre APIs, né, APIs aí, então tem REST, tem JSON API, SOAP, gRPC, GraphQL. Inclusive a gente vai, na verdade, aqui a gente vai inverter um pouquinho, porque como como eu quero mostrar, né, o básico ali, bem o cruzão mesmo de cada linguagem aqui, a gente vai, na verdade, a partir da linguagem, né, em cada linguagem que a gente entrar ali, a gente já vai pular essa parte do banco de dados, tá? E vai ir direto para a parte de API, porque a ideia, né, quando a gente entrar ali em cada linguagem diferente, a ideia é a gente aprender um pouquinho o básico de cada linguagem e fazer uma mesma API que a gente vai acessar, consumir ela, né, pelo nosso front-end, que é o que a gente vai fazer primeiro. Mas a ideia é que esse front-end ele consuma várias APIs diferentes, que na verdade o retorno de cada uma vai ser o mesmo, né, retorno, porém cada API diferente vai ser feita em uma linguagem diferente, né, e inclusive utilizando frameworks dentro das linguagens, frameworks diferentes também eventualmente, tá? Então a gente vai pular essa parte de banco de dados, tá? A gente vai deixar para entrar em banco de dados quando a gente começar a se aprofundar em uma linguagem específica, tá? Mas como a gente vai passar por várias linguagens, então a gente vai pular direto para essa parte de REST, tá? De APIs REST. Mas depois, né, continuando, tem as outros tipos de APIs, temos aí depois a parte de caching, né, então CDN, server-side, client-side, depois a parte de segurança aí também, né, então entra também, novamente, como a gente já viu algumas coisas lá do front-end, HTTPS, CORS e outras coisas mais do back-end mesmo, né, que daí envolve justamente a parte mais de servidor, tá? Da mesma forma a gente tem a parte de testes aqui também, CI/CD, que a gente vai ver mais, são assuntos mais avançados também, escalando banco de dados, né? Outros tópicos aí, outros assuntos também sobre banco de dados um pouco mais avançados,
Depois a gente vem para a parte de System Design e Architecture, né? Então a gente tem vários padrões aí para a gente seguir dentro do desenvolvimento de um back-end, que é interessante a gente seguir esses padrões para que a gente tenha um código com fácil manutenção, né, e bem escalável. Então aí dentro desses padrões, né, temos alguns padrões conhecidos aí, principalmente como o GOF, o DDD, o TDD, o CQRS, né, o Event Source, enfim. E aí a gente vai continuando, né? Aqui o back-end tem muitos detalhezinhos, muitos conceitos aqui que vão se aprofundando e cada um que você entra vai entrando, né, em mais outros conceitos, mas eventualmente a gente vai sim chegar nesses conceitos bem mais avançados aqui dentro do back-end e aqui no canal, tá? Mas, enfim, daí tem os outros tópicos aqui, né? Então, padrões arquiteturais, e aí, né, questão de monolito, microserviços, enfim, serverless, message brokers, né, que para comunicação assíncrona aí entre microserviços, principalmente. Depois a parte de containerização, virtualização, web servers, né, servidores web aí que a gente vai precisar para poder rodar o nosso back-end, uma parte específica de GraphQL, aí depois, como eu comentei, né, banco de dados no SQL, né, não relacional, enfim, construção aí para escala e aí conhecimento de infraestrutura, e aí segue, né, inclusive aqui ele já até dá um atalho, né, para o roadmap de DevOps, que é, digamos assim, uma continuação do back-end, né? Então, que é indo cada vez mais para essa parte de infraestrutura, de servidores e tudo mais, tá? Mas beleza, é só para dar um en passant aqui em geral, né? Não precisa se assustar, não precisa ficar de cabelo em pé aí quem está começando, né? Quem está vendo tudo isso pela primeira vez. A ideia é só você ter uma visão geral, né, de tudo que tem para a gente estudar. Então é muita coisa realmente, mas não tem problema, a gente vai passo a passo aprendendo uma coisa de cada vez, ok? Então a ideia desse vídeo era justamente dar essa visão geral, né, esses conceitos principais aí, básicos de front-end e back-end, tá? Inclusive aqui eu até coloquei um tópico que a gente viu ali tanto no front quanto no back, que é o CORS, que é um ponto que já logo nesses primeiros vídeos, né, quando a gente, no primeiro vídeo que a gente começar a falar sobre back-end, a gente já vai comentar sobre esse CORS, né, vai precisar comentar sobre esse CORS, porque ele é um protocolo, né, de comunicação cross-origin, que a gente fala, né, então a gente vai precisar configurar esse carinha em toda a API que a gente criar. Para que a gente consiga acessar ela pelo nosso front-end, a gente vai precisar configurar esse cara. Então, eu até coloquei ele como um ponto, né, um asterisco ali, que é um ponto que a gente vai precisar ver como configurar ele em todas as linguagens, em todos os frameworks que a gente for utilizar. A gente vai precisar ter essa configuração já logo de cara para conseguir acessar a nossa API através do nosso front-end que a gente vai criar primeiro. Ok? Então, por isso que eu até já coloquei ali, mas a gente vai falar sobre ele também mais para frente, conforme a gente for configurando e utilizando ele nos projetos, tá? E aí, eu coloquei aqui também para uma parte de preparando o ambiente inicial de desenvolvimento, tá? O que eu coloquei como esse ambiente inicial de desenvolvimento? Basicamente, instalar o Git, tá? Instalar a CLI do GitHub, tá? Então, como a gente viu, né? A gente vai trabalhar com o Git como sistema de controle de versões e o GitHub como a hospedagem ali do nosso código, né? Dos nossos repositórios. E instalar o VS Code também. Então, até então, né, nos últimos vídeos, a gente tem utilizado apenas o Portugal Web Studio aqui, né, que a gente consegue fazer direto pelo navegador, né, direto pela web, tá? Só que agora, como a gente vai começar a trabalhar com linguagens diferentes, com projetos um pouco mais avançados, um pouco mais complexos, né, a gente vai precisar de uma ferramenta, né, de uma IDE para conseguir trabalhar mais tranquilo, né? Porque a IDE ela é importante para ajudar a gente no desenvolvimento, né? Ajudar no dia a dia ali. Ela traz bastante recursos interessantes para a gente, tá? Obviamente, nada impediria, por exemplo, que a gente abrisse um bloco de notas e saísse codificando ali dentro do bloco de notas, tá? No fim das contas, se a gente codificar tudo dentro de bloco de notas e abrir o nosso terminal para rodar os comandos necessários, vai funcionar do mesmo jeito, tá? Porém,
vai ser extremamente mais trabalhoso, tá? Não tem nem como comparar o desenvolvimento só com um bloco de notas puro ali ou a utilização de uma IDE, tá? E aí a gente vai utilizar o VS Code, tá? Por quê? Porque por mais que a gente vai utilizar linguagens diferentes, cada linguagem, inclusive, né, por exemplo, Java, Python, C Sharp, todos eles vão ter IDEs mais específicos, mais focados na linguagem. Tá? Assim como, por exemplo, né, eu quando trabalhava com Delphi, eu utilizava a IDE em si, era o Delphi. Né? A linguagem por trás ali dentro do Delphi era o Pascal, no fim das contas. Mas a IDE, toda a tecnologia utilizada era o Delphi. Tá? E aí, né, todas as outras linguagens também têm IDEs específicas, né, focadas para a linguagem em si. Porém, o VS Code ele permite com que a gente consiga desenvolver em todas essas linguagens, praticamente, dentro do VS Code. Tá? Eventualmente, né, muito provavelmente, vão ter algumas ferramentas, algumas coisas que talvez o VS Code deixe na mão a gente, né, dependendo da linguagem. Porém, digamos assim, num quesito geral, ele vai ter muitas extensões ali que a própria comunidade desenvolve, né, para cada linguagem, que vai servir aí para a gente fazer muita coisa dentro de cada linguagem. Tá? Então, eventualmente, né, depois que a gente parte para se aprofundar em uma linguagem específica, é muito provável que a gente vá precisar de uma IDE que seja a mais focada naquela linguagem específica também. Né? Porém, como a gente vai iniciar passando por várias linguagens e vendo sobre várias linguagens, a gente pode utilizar aí, né, um dos mais indicados e dos mais utilizados atualmente é o VS Code, né, Visual Studio Code, que é da Microsoft, tá? Então ele tem o sitezinho aqui, né, VS Code, ó, se botar aqui no Google já aparece aqui em primeiro, né? E aí você pode logo aqui na página inicial deles, ele vai ter o botão de download, tá? Então, aqui eu tô no Mac, né? Eu já tenho ele instalado, inclusive. Mas, né, se você acessar de um Windows, vai aparecer aqui o botão para download para Windows. E se você acessar no Linux, vai ter o botão de download pro Linux também, tá? Então, ele é multiplataforma. E aí você pode instalar aí, né? Caso você ainda não tenha, porque a gente vai estar utilizando ele nos próximos vídeos, ok? E, como eu falei, né, a parte do GitHub aqui, né, do Git e do GitHub, o Git ele já vem instalado no Mac, tá? Então, se você tem um Mac, ele já vai estar instalado. No Windows, se eu não me engano, ele não vem instalado, tá? Então, a gente pode acessar aqui, ó, git-scm.com. Todos esses links aqui que eu estou abrindo, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Tá lembrando agora, eu vou deixar esses links na descrição do vídeo. Mas aqui tem o site do Git, tá? O Git em si. Inclusive ele tem aqui o download para Mac, porém para Mac ele já vem instalado, tá? Por padrão. Ou pelo menos deveria vir, né? Caso o seu não tenha, você pode baixar aqui. E aí, da mesma forma, quando você entrar, seja com Windows ou com Linux, ele vai ter os botões aqui para baixar para o seu sistema também, tá? Mas, né, nada impede aí que você rode o comando no terminal primeiro. Então, se eu abrir aqui, por exemplo, o meu terminal, ó, a gente pode rodar aqui um git -version, tá? E aí você pode ver se ele vai responder dessa seguinte forma aqui, ó, git version e a versão do Git utilizada, tá? Se ele responder esse comando, quer dizer que o seu computador já tem um Git instalado, certo? Se ele não responder, né, se der algum erro, quer dizer que não tem. Então você acessa esse site aqui, que vai estar na descrição do vídeo, né, caso você ainda não tenha acessado, e baixe ele aí para sua máquina, ok? E aí, né, além do Git, a gente tem então o GitHub, né? Então temos o GitHub, que é esse carinha aqui, ó. Esse aqui é o GitHub, eu já estou logado, né? Já estou na minha conta, esse aqui é a minha conta do GitHub. E o que a gente vai precisar aqui nesse caso é a CLI dele, né? Que é uma mão na roda aí pra gente no dia a dia, tá? Então a gente pode vir aqui e colocar gh CLI, tá? Download. E aí, da mesma forma, eu vou colocar esse link aí na descrição também, tá? E aí ele já aparece aqui, ó, download para Mac, né? Então, você pode instalar com o Brew, né? Aqui o Homebrew. E aí, se você acessar com Linux ou com Windows, da mesma forma, ele já vai mostrar ali para você baixar, né? E instalar ele no seu computador, tá? Então, ele vai ter aqui
a forma de baixar, né? Você vai ver ali, conforme for o seu sistema, ele vai indicando para você como instalar, tá? E aí, depois, né, conforme a gente for criando os projetos e utilizando aqui essas ferramentas, né, esse CLI, por exemplo, você vai vendo aí como utiliza, né, caso você ainda não tenha utilizado, seja a primeira vez, você vai vendo nos próximos vídeos como se utiliza essa CLI, enfim, essas ferramentas que a gente está falando agora. Mas a ideia é basicamente você ter um ambiente inicial aí já preparado de desenvolvimento, tá? E aí, claro, né, conforme a gente for entrando nas linguagens depois, né, seja a parte de TypeScript ali, né, a gente vai utilizar alguns runtimes ali diferentes, né, juntamente com frameworks diferentes, a gente vai instalando o que for necessário para cada uma, né, para cada linguagem a gente vai instalando o que for necessário, mas inicialmente o básico, né, é isso aqui, é ter o Git, a CLI do GitHub só para dar uma mão ali, né, ajudar a gente no dia a dia, e o VS Code, que é a ferramenta que a gente vai utilizar para desenvolver, tá? Então, e o VS Code, que é a ferramenta que a gente vai utilizar para desenvolver, tá? Então tem aqui, tá aqui o VS Code, ó. Essa ferramenta aqui, ele tem, né, como eu falei, várias extensões aí para ajudar a gente, independente da linguagem que a gente for utilizar, tá? Inclusive, até agora lembrando aqui, né, eu tenho uma outra IDE, né, digamos assim, que a princípio só tem para Mac, pelo que eu lembro, que eu estou testando aqui também. Eventualmente eu posso, né, de repente chegar a utilizar ela dependendo do projeto que a gente estiver fazendo, né, dependendo da tecnologia, mas ele é basicamente muito parecido com o VS Code, né, porém com a ideia de ser mais minimalista, né, então eventualmente quando você começa a utilizar o VS Code, né, com várias extensões e para vários projetos e tecnologias diferentes, eventualmente ele começa a ficar pesado, tá? Então tem o lado de que ele ajuda a gente, obviamente, né, mas quando você quer alguma coisa mais rápida, né, mais simples ali, só para codificar mesmo, para desenvolver, sem precisar utilizar as ferramentas ali que o VS Code traz para você, tem a opção, né, do Zed, que é uma ferramenta nova aí, que é justamente com essa ideia de ser o mais minimalista possível, e ele é extremamente rápido, extremamente performático, né, quando você quer apenas codificar ali, botar a mão na massa mesmo e executar o seu projeto, né, dependendo da linguagem que você está desenvolvendo, obviamente, mas é uma outra opção aí também, né, só comentando. Bom, a princípio é isso, tá? Essa parte inicial aí que eu queria trazer, né, queria conversar, seria isso, e aí no próximo vídeo, então, a gente já começa criando o nosso front-end, né, criando o nosso primeiro front-end aí, utilizando aí, e aí a gente vai começar a ver, né, e aprender um pouco mais sobre HTML, CSS e JavaScript para a parte aí de front-end web, ok? Então é isso, tá? Deixa eu voltar aqui de novo para o meio da tela, né? E a gente se vê então no próximo vídeo, tá? E não se esquece, né, de deixar o seu joinha aí, o seu comentário também é muito importante, né? Fortalece bastante o canal, tá? Se você está gostando aí dos conteúdos. E se não é inscrito ainda, se inscreve, né? Se inscreve aí no canal e ativa o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos, tá? Como até comentei no último vídeo, né? A ideia é que os vídeos saiam sempre nas quartas-feiras, né? Às 6 horas da tarde. Porém, no dia a dia, né? Com a correria e tudo mais, nem sempre é possível, né? Que os vídeos saiam nesse dia e nesse horário. E eventualmente pode ser que saia, né? Em outros dias, enfim, vai de como como o tempo permitir, né? Então é muito importante você, além de ser inscrito, ter o sininho ativado para receber a notificação, né? Mesmo que o vídeo não saia no dia e horário esperado, mas quando sair você vai saber, vai estar por dentro aí para visualizar os conteúdos novos, tá? E é isso. Até o próximo vídeo.